Há uns anos atrás, a cidade do Porto foi desafiada para organizar duas coisas. E eram duas coisas. Uma, a final da Liga das Nações, que aqui decorreu, como sabem, no Porto e também em Guimarães, e, concomitantemente, a organizar a final da Supertaça Europeia de Futebol 2020, que há de juntar o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa. E, na altura, a cidade do Porto envolveu-se nisso e disse: nós estamos interessados. Esse assunto foi tratado, por um lado, com a Federação Portuguesa de Futebol e também com a UEFA, que é o promotor deste evento. Em determinada altura, eu fui informado de que Portugal candidatou Lisboa à final da Liga dos Campeões, coisa que a nós não nos preocupa, nem nos diz respeito, nem tenho que pronunciar sobre ela. Parecia-me isso razoável. O que não me parecia razoável é que, como moeda de troca, e sem que nós fôssemos ouvidos, quer pela UEFA, quer pela Federação, fomos apenas informados pela Federação, por causa disso, já que a final da Liga dos Campeões é em Lisboa, a final da Supertaça Europeia já não pode ser no Porto. Tudo isto ainda me parecia mais ou menos razoável na medida em que o Sr. Presidente da Federação, em contacto havido comigo, disse que o que iriam tentar fazer era que a taça, esta final da Supertaça Europeia, que já não podia realizar-se no Porto, porque não podia ser concomitante com Lisboa, que eu não percebo, em 2020, e que iria para Budapeste, que então que iria haver um compromisso dessa final da Supertaça Europeia poder vir para o Porto no ano seguinte, seja 2020, ele salvo erro, falou em 2022, porque 2021 estava com... Também me pareceu mais ou menos razoável, ou seja, não viria grande mal para a cidade do Porto, principalmente num ano em que não pode haver público, que o Porto ficasse com esta final para 2022 ou 2023. Mas o pior surgiu depois, quando nós fomos verificar os argumentos que a UEFA invocou para não ser organizado na cidade do Porto. A UEFA podia ter dito assim: nós resolvemos que a Liga dos Campeões é em Lisboa e não queremos que uma outra final seja no mesmo país. Era razoável terem invocado. Ou podia ter dito: nós vamos compensar o Porto daqui a 2 anos, ou pelo menos era normal que nos tivessem dito alguma coisa. Não disseram nada, mas disseram pior. Disseram que não é organizado no Porto por causa da situação da pandemia. E eu considero que isso é absolutamente inaceitável, contribui para é um desrespeito relativamente à cidade do Porto e, além disso, é mentira. Porque, comparado com o Porto, no tempo em que foi organizada a final da Liga dos Campeões, ou que foi organizada, ou iria ser organizada a Supertaça Europeia, a situação pandémica no Porto era melhor. E, portanto, também não me consta que em Budapeste não haja, que é onde vai ser organizada a final da Supertaça, não haja pandemia, nem me consta que lá vai haver público. E foi por isso que nós solicitamos um parecer. E, neste momento, resolvi escrever ao Comitê Executivo da UEFA a perguntar se eles nos querem fazer alguma proposta. A proposta pode passar por nos prometerem a Supertaça Europeia daqui a 2 anos, e aqui trarei aqui naturalmente ao Executivo, ou por uma compensação financeira por terem contribuído para o desrespeito e para o mau nome da cidade do Porto, quando a cidade do Porto, ainda por cima, foi uma cidade que se esforçou para poder organizar eventos. E, portanto, fiquei estupefacta na medida em que não vi uma posição forte contra esta discriminação e aquilo que acabou de dizer, ainda por cima, os argumentos invocados, a não contacto com um município, enfim, como se desrespeita um município, uma cidade, não é só um município, é uma cidade, numa questão destas, tão importante. E acho que os argumentos que já explicitou são suficientes para ficar elaborado em ata um protesto por esta situação. Este esquecimento, chamemos-lhe assim, por parte dos poderes centrais da cidade do Porto, sobretudo quando está em causa algo para a cidade de Lisboa. E, de facto, a carta do Sr. Presidente em si foi surpreendente porque não sabia, nem passava pela cabeça, que o Porto não tivesse sido parte deste processo de decisão. Que seria óbvio, se já havia um acordo para realizar aqui a final, naturalmente que o Porto devia ter sido parte do processo de decisão, isto resultar de um processo de decisão conjunto que
Admito que, do ponto de vista dos interesses do país, até se pudesse fazer sentido esta troca, chamemos-lhe assim. A gente sabe que as trocas são sempre na mesma direção, mas neste caso até se podia aceitar a troca, desde que fosse parte de um processo onde a cidade do Porto estivesse representado, tivesse intervido, tivesse participado. Saber que não é assim chocou-me, apesar de, neste tipo de questões, repito, já não fico chocado facilmente, porque já estou habituado, infelizmente, a que o Porto seja tratado dessa forma. A bancada do PS, perante as explicações aqui dadas, vem, portanto, manifestar que está, de facto solidária com a sua decisão, porque a cidade do Porto foi, de facto, muito, portanto, maltratada, e nós estaremos à altura para dar uma resposta que, portanto, salvaguarde aquilo que é, portanto, dignidade da nossa cidade.